Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do livro Missionários da Luz, que fazemos aqui pela TV Nova Luz, pelo Centro Espírita Jorge Niemeyer. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Márcia, tudo ótimo. Aí, ansiosa para ver o desfecho do nosso final do capítulo hoje, né? Isso, né? Nós Afinal, vamos. estamos trabalhando há 3 semanas, né? Exatamente. Nesse Hoje é o nosso. capítulo 11, né, sobre intercessão, e que hoje nós vamos falar da parte 4, a última parte desse capítulo. Então, que está aqui com o André Luiz, como se fosse uma novela mesmo, né? É. E é muito bom a gente perceber, né, a paternidade, né, do Alexandre, a compaixão que ele está devotando aí ao nosso Raul, né, que está sendo acolhido por ele, está sendo atendido ali no auge da sua dor, né? Porque vocês lembram que ele se suicidou, né? Agora ele tomou conhecimento de que ele não morreu, ele continua vivo, porém está cheio de dores e ele estava inconsciente, sendo atendido numa tipo uma enfermaria, né? Apropriada para trazer ele à lucidez. E agora Alexandre conversa com ele paternalmente sobre a possibilidade dele vencer essa etapa dolorosa, né? Eu achei muito bonito quando Alexandre diz, né, para ele que em todas as circunstâncias da vida existe a esperança, né? Então, Exatamente. ele está dando muita força ao Raul e certamente vai ser um desfecho muito bonito, né? Para trazer assim, muito ensinamento para nós, né? Essa forma de acolher que o Alexandre está nos ensinando é assim maravilhosa. Então a gente vai hoje continuar, né, Márcia? Vamos continuar e terminar esse capítulo. E Então, vamos terminar lá. esse capítulo, né? Então, é o capítulo, né, que a gente viu aí, capítulo 11, sobre a intercessão, né? Como é que um pedido nosso daqui pode Partiu ajudar tanto daquela em prece, né? Partiu daquela partindo prece da isso. mulher dele, né? A Esther, e ela não tinha ideia do que ia resultar, né? Como é que foi esse atendimento? Tanto que na parte anterior, o André Luiz fala que a gente não tem noção de que uma simples prece de uma esposa amorosa e dedicada conseguiu mobilizar no plano espiritual para ajuda ao seu marido, né? Então, aqui, né, eles estão lá naquele hospital onde André Luiz e Alexandre estão conversando com Raul. Já se passaram aqueles 70 horas que, né, para ele se recuperar melhor, e eles estão lá conversando. E nós terminamos na parte passada, Alexandre falando para ele: tenha coragem, a ajuda divina sempre vem. Então, ele fala aqui, ó, após ligeira pausa, enquanto o infeliz se debulhava em pranto, o mentor prosseguiu. Em verdade, seus males de agora não podem desaparecer milagrosamente. Todos faremos a colheita compatível com a semeadura, mas também nós, que hoje aprendemos alguma coisa, já passamos inúmeras vezes pela lição de recomeçar. Tenha calma e coragem. E quer dizer, não é só você, né? Nós também já tivemos problemas e já passamos por isso e conseguimos recomeçar. Então, você também vai conseguir. Em seguida, Alexandre passou a notificá-lo relativamente à causa de nosso interesse, explicando-lhe que o trabalho de auxílio fraterno fora iniciado através de orações da esposa, carinhosa e desolada. Deu-lhe notícias dela, dos filhos e dos velhos tios. Falou-lhe das saudades de Esther e de sua ansiedade para vê-lo, ainda que fosse em ligeiro minuto, em ocasião de sono do veículo físico. Então, aí, né, Thelma, a gente vê que Alexandre está colocando ele a par da situação, de que tudo vai ser com calma, mas que eles vão proporcionar esse encontro aí que ela está querendo vê-lo, né? Isso. E a Esther também vai se acalmar, né, diante do êxito da ajuda que ela obtém, né, através daquela. Ela conta para os filhos, né, que sonhou com uma prima que trouxe grandes esperanças para ela no sonho, e agora ela vai ficar muito feliz com esse desfecho, certamente, né?
Em ouvindo as derradeiras informações, o suicida pareceu reanimar-se, né? Vivamente observou: ai, não sou digno, minha miséria acentuar-lhe-ia as dores. Aí o Alexandre fala para ele, quer dizer, André diz que o orientador, porém, afagou-lhe paternalmente a fronte, ele é sempre muito amoroso, né? Sempre. Prometeu intervir e solucionar o problema. Retiramo-nos de novo e, percebendo minha profunda admiração, Alexandre ponderou: no pequeno drama em observação, meu amigo, você pode calcular a extensão e complexidade de nossas tarefas nos serviços intercessórios. Então, a gente pensa que as ajudas são simples, Não né, é? Thelma? Mas como mobilizou e como essa dificuldade, a espera, e a gente daqui, a gente tem que ter paciência para tudo isso, né? Porque a gente não tem noção, no nosso tempo, quanto tempo levou para que tudo isso acontecesse, para que Raul tivesse condições de ser atendido, né? A gente não sabe, né? E daí os espíritos, sempre quando nos têm oportunidade de falar sobre isso, eles usam sempre confia e espera, né? Exatamente. Porque Confia e a gente espera. tem que esperar mesmo, né? O momento certo, o momento que é Né? possível. Ah, faltou ler o último parágrafo, só um instante. Desculpa, eu pensei que você tivesse terminado. Não. Os nossos companheiros encarnados pedem-me, por vezes, determinados trabalhos muito distantes do conhecimento das verdadeiras situações. Para a sociedade humana, Raul é uma vítima de sicários ocultos, quer dizer, de criminosos, né? Quando é apenas vítima de si mesmo. Para a companheira, é o marido ideal, que quando foi criminoso e suicida. Então, ele está colocando aqui que a gente aqui não tem noção do que se mobiliza lá e das verdades, né? da realidade das situações. Né? É isso. Podemos passar. Compreendi as dificuldades morais em que nos achávamos para atender a petição que nos conduzira a semelhante serviço. As palavras do instrutor não evidenciavam outra coisa. Entendendo assim, ousei perguntar: acredita seja a irmã Esther preparada para o realismo das nossas conclusões? Alexandre abanou a cabeça negativamente e redarguiu: somente são dignos da verdade plena os que se encontrem plenamente libertados das paixões. Esther é profundamente bondosa, mas ainda não alcançou o próprio domínio. Não possui as emoções, antes é possuída por elas. Em vista disso, de modo algum lhe poderíamos dar o conhecimento completo do assunto. Está preparada para a consolação, mas não para a verdade. As afirmativas do instrutor chocaram-me de certo modo. De que maneira omitir os pormenores da tragédia? Não seria faltar à realidade? Por que processo confortar a esposa saudosa, ocultando-lhe o sentido verdadeiro dos acontecimentos? Olha só, né, Thelma, o que a benevolência desses Até espíritos. nesse momento, né? Ele Eles vai pensam em usar tudo, né, Thelma? em tudo, né? Nesse momento ele vai usar de uma paternalidade assim tão grande, né? Um envolvimento, uma compaixão tão grande, porque ele viu o lado da esposa, né? Que ela não tinha emoções equilibradas para saber do que realmente aconteceu, né? Ela ia se desesperar, ela ia Não é? ficar, Em entrar vez de numa. ajudar, ele ia causar mais danos, né? Exatamente. E talvez ela ficasse tão envolvida que ia prejudicar o próprio Raul, né? Exatamente, porque aí E aquela ia ficar aquela simbiose de não é? desespero com ele. Então, assim, o cuidado, e quando ele diz aqui, olha, somente são dignos da verdade plenos que se encontrem plenamente libertados das paixões. As E como ele paixões. diz, olha, ela está pronta para ser consolada, mas não para saber a verdade. É. E assim a Porque gente vê. conforme. Fala, termina. Não, e assim a gente vê que a gente, às vezes, né, quer saber de falar as verdades, mesmo aqui, nós É, encarnados. E às vezes a pessoa não está pronta para aquela verdade. A gente pode ir de outras maneiras, consolando e ajudando, mas não necessariamente ser tão explícito com a verdade. Né? porque também ia trazer muito sofrimento para ela, né? E aí não tinha necessidade, né? Eu fico assim,
a cada dia mais admiradora do Alexandre, né? Porque Exatamente. ele tem uma experiência, uma segurança muito vasta. Né? Como se o André Luiz estivesse falando assim, mas a gente então vai mentir? Não, não vão mentir. Não. Mas eles vão ter que não contar todas, quer dizer, omitir alguns detalhes, né? E a gente vai ver aí atitudes dele tão lindas, né? Tão comovedoras, que chega a nos emocionar. Vamos lá, então. Alexandre, porém, compreendeu a indagação e observou. Com que direito, agora ele vai explicar isso, que é o que a gente está comentando. Com que direito perturbaríamos o coração de uma pobre viúva na crosta, a pretexto de sermos verdadeiros? Por que motivo tisnar a esperança tranquila de 3 crianças adoráveis, envenenando-lhes talvez o destino, tão só para nos exibirmos como campeões da realidade? Haverá mais alegria em mostrar a sombra do crime que em descobrir a fonte do conforto? André, meu irmão, a vida pede muito discernimento. Cada palavra tem sua ocasião, como cada revelação o seu tempo. Não podemos compreender um serviço de socorro com o esmagamento do suplicante. A oração de Esther não lhe poderia ser portadora de desalento. Por isso mesmo, nem todos recebem, quando querem, a delegação de mais alto para os serviços de assistência. Registrei a observação, e eu e Thelma também. Que lição, né? Uma lição maravilhosa, gente. Assim, de muito amor envolvido, né? Muito amadurecimento. A gente vê que é um espírito preparado, né? E aí me também lembrou, Thelma, no sentido de que ele coloca ali, né, porque a gente vai estar pronto na época certa, olha. Sim. Por isso que ele bota aqui, por isso mesmo, nem todos recebem, quando querem, a delegação no mais alto, que às vezes eu fiquei pensando, a gente pensa que a nossa prece não é ouvida, mas não é isso. É porque a gente não sabe as contingências do plano espiritual, a situação real. Então, eles estão atuando, a gente é que não tem noção. Analisa todos os ângulos, né? A maturidade espiritual, a evolução, o sentimento, a circunstância, tudo é muito bem analisado. É por isso que a gente não recebe no tempo que a gente quer. Né? E às vezes nem do jeito que a gente quer. Nem recebe. O tempo de Deus é um tempo que só Ele sabe. E de muita misericórdia para conosco. Muita misericórdia. Aí aqui no caso, com ela e com o próprio Raul, né? Sim. Então, nesse dia, Alexandre dirigiu-se em minha companhia às autoridades do auxílio, olha só, pedindo a colaboração das irmãs que funcionavam nas turmas de socorro, para concurso mais eficiente ao coração de Esther. Foi destacada Romualda, criatura dedicada e bondosa, que desceu para a crosta, junto de nós, recebendo atenciosamente as recomendações do prestimoso amigo, né, do Alexandre. Alexandre não se alongou em muitas instruções. Romualda deveria preparar a viúva espiritualmente para visitar, numa noite próxima, o esposo desencarnado e, em seguida, demorar-se junto dela 2 semanas, colaborando no reerguimento de suas energias psíquicas e cooperando para que se lhe reorganizasse a vida econômica, através de colaboração honesta e digna. Era de ver-se o carinho que o delicado instrutor dedicou a todas as providências em curso. Gente, Alexandre pensava nos mínimos detalhes, ajudando em todos os sentidos, providenciando vários espíritos para ajudar nessa situação. De resultado de uma prece de uma esposa. Como é que a gente não tem noção do que o Alexandre chama sempre, né, do serviço intercessório, quando a gente pede, como os espíritos vêm nos ajudar. Esse capítulo é algo assim fantástico, fantástico. Quase no momento aprazado para o reencontro dos cônjuges, comparecemos ao Hospital Volante de Socorro Espiritual, onde o instrutor cuidou pessoalmente de todas as medidas. Recomendou a Raul o melhor ânimo, insistindo para que não pronunciasse a menor expressão de queixa
e para que se abstivesse de qualquer gesto que pudesse traduzir impaciência ou aflição. Em seguida, mandou velar a chaga aberta e sanguinolenta, muito visível na região dilacerada do organismo perispiritual, para que a esposa não recebesse qualquer impressão de sofrimento. O próprio Raul, admirado pela lição de boas maneiras, atendia satisfeito e reanimado a todas as instruções. Olha só, né? Vamos parar aí nesse pouquinho, né, Thelma? Olha todo o cuidado do Alexandre. Até a ferida, ele tentou não, ele disfarçou, né, para que ela não tivesse a impressão de que ele estava em sofrimento. Se fôssemos aqui encarnado, devia ter enfaixado aquilo, encoberto, botou um lençolzinho em cima, para que ela não percebesse, né? E a gente vai ver como energeticamente ele vai ajudar o Raul também, né? Sim, sim. Então, daí a minutos, Romualda entrou em companhia de Esther, cujo olhar deixava entrever angústia e expectação. Alexandre tomou-a pelo braço e mostrou-lhe o companheiro estendido no leito alvo. Raul, Raul, gritou a viúva desolada, provisoriamente liberta do corpo, então carnal, né? Dilacerando-me o coração pelo doloroso tom de voz. Então, vocês viram que ela adormeceu e foi levada em desdobramento ao encontro do esposo. Quer falar mais alguma coisa? E a Romualda foi um espírito que precisou de estar ali junto para preparar ela, né, Márcia? Para esse momento. Nesse momento, né, que ela foi conduzida pela Romualda. E então ela preparou e ela vai continuar esse preparo, né, para que ela possa retomar a sua vida, mas nesse instante aqui ela foi preparada para encontrar com ele sem ver aquele sofrimento, sentir, né, o que ele estava passando ali, na verdade. Porque senão, quando ela voltasse, ela ia voltar pior do que ela já estava. Não é? O sentimento de desespero dela, a sensação de ter visto o Raul ruim, ela ia voltar pior, sem força e sem coragem para seguir adiante. Né? E a gente vai ver agora, nesse diálogo, né, que o Raul vai ser o médium do Alexandre. Né? Exatamente. Então, vamos. A comoção dela era extrema. Quis prosseguir e não pôde. Dobraram-se-lhe os joelhos e encontrou-se genefluxa junto ao leito do esposo soluçando. Reparei que os olhos dele permaneciam marejados de pranto, que não chegavam a cair. Alexandre fixava-o com firmeza, dando-lhe a entender a necessidade de coragem para um angustioso testemunho. Ele já estava passando pelos primeiros desafios dele, né? Como a criança interessada em conhecer as recomendações paternas, o suicida acompanhava os menores gestos do nosso generoso orientador. E porque Alexandre lhe fizera ligeiro sinal, Raul tomou a destra da companheira em lágrimas e falou: não chores mais, Esther. Tem confiança em Deus. Vela pelos nossos filhinhos e ajuda-me com a tua fé. Vou indo muito bem. Não há razão para que nos lamentemos. Querida, a morte não é o fim. Aceita a vontade do Pai como estou procurando aceitar. Nossa separação é temporária. Nunca te esquecerei. Estarás no meu coração onde estiver. Também estou saudoso da tua companhia, da tua dedicação, mas o Altíssimo nos ensinará a transformar a saudade em esperanças. Quer comentar, Thelma? Tão bonito, né? Então, muito lindo. E a gente vai ver daqui a pouco, né, que o André vai ficar surpreso como que ele pode estar falando tudo isso para Esther, né, com essa ternura toda, né, envolvido de uma emoção e equilíbrio, né? Mas ele está sendo ali amparado pelo Alexandre. Amparado pelo Alexandre. O Alexandre está como se fosse, né, falando ali de mente para mente, sugestionando ele, direcionando. E o que eu fico assim achando muito bonito também é que o Raul, embora tenha passado por essas dificuldades todas, nesse desfecho infeliz, mas ele é um espírito dócil. Não, e ele se abriu para ajuda, Thelma, ele se abriu para ser ajudado, ele podia estar revoltado, tudo isso, mas não.
Não Então, é? isso tudo é um fator a favor dele. Né? Isso. Ele está se deixando ser ajudado, ele está aquecendo aos conselhos do Alexandre. Vê que ele fala ali no momento aí mais para cima que ele ficava atento, né, aos conselhos, às recomendações paternas, né? Isso, Então, do Alexandre. do Alexandre. Então, É ele é como muito. se aquele filho que pega na mão do pai e deixa o pai conduzir. É. Então, a gente pensa também aí no seguinte: quando a gente está aberto para ajuda, como é mais fácil para os espíritos, né? Nos Poderem atuar, né? ajudar. Porque a gente fica receptivo, né? É A como. própria esposa também, né, Thelma? Sim, A sim, própria sim. esposa, que Também. poderia ter muita dificuldade em se desdobrar e ir lá encontrar o Não é? marido, Muito né? lindo, né? Muito lindo. Muitas Então vamos. lições. As palavras do suicida, bem como a doce inflexão de sua voz, surpreendiam-me as observações. Raul demonstrava um potencial de delicadeza e finura psicológica que até aí não revelara aos meus olhos. Foi então que, aguçando a percepção visual, notei que fios tenuíssimos de luz ligavam a fronte de Alexandre ao cérebro dele, e compreendi que o instrutor lhe ministrava vigoroso influxo magnético, amparando na difícil situação. Ouvindo-lhe as expressões consoladoras, a viúva pareceu reanimar-se, exclamando lacrimosa: Ó Raul, eu sei que agora estamos separados pelos abismos da sepultura. Sei que devo esperar a decisão suprema para unir-me contigo para sempre. Ouve, auxilia-me na terra, na viuvez inesperada e dolorosa. Levanta-te e vem para nossa casa, dar-me esperança ao espírito abatido. Então a gente vê como você falou aqui, né? Raul estava sendo um médium de Alexandre ali, porque Alexandre estava magneticamente meio que controlando as emoções e a fala de Raul, né? Mantendo ele ali focado, né, no objetivo, mas você vê que ele falou ali na maturidade, né? Aí mais para cima, delicadeza e finura psicológica, né? Porque o André está percebendo isso, esse potencial de delicadeza, porque ele está sendo acessível, ele está se deixando, né? É como a pessoa que está no tratamento se deixando conduzir pelas orientações médicas, né? Então, favorece tudo, né? Mas é o que ele vê ali, né? Que, na verdade, quando ele aguça, essa delicadeza e essa finura É do vinham de Alexandre. Alexandre, e não da preparação do Raul, que ele ainda não estava com essa Não. preparação toda. É o Alexandre, né, que está passando E para aí ele. e Esther pede que Raul, né, que o ajude, né? Mas ele sabe que ele ainda não está em condições, né? Mas vai conseguir, né? Defende-nos ainda contra os maus, não me deixes sozinha com os nossos filhinhos, que tanto precisam de ti. Pede a Deus a graça e vem ajudar-nos até ao fim. E aí Raul fala para ela, tem coragem e fé, lembra-te, Esther, de que existem padecimentos maiores que os nossos e conforma-te. Vou fortalecer-me e trabalharei ainda por nós. Assim como esperas a assistência, esperar-te-ei com a confiança. O Senhor não nos confia problemas dos quais não sejamos dignos. Volta à nossa casa e alegra-te. Não tenhas medo da necessidade, nunca nos faltará a bênção do pão. Procura a alegria do trabalho honesto e semeia o bem através de todas as oportunidades que o mundo te ofereça. A prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. E Deus, que é bom e justo, abençoará nossos filhinhos para que eles sejam felizes ao teu lado. Não te demores mais, volta confiante, guarda a certeza de que eu estou vivo e de que a morte do corpo é somente a necessária transformação. A gente vê claramente que essas palavras não são de Raul, né? Claramente que é muita influência de Alexandre aqui, por tanta clareza de raciocínio, de tanta fé. A gente nem sabe se Raul era um homem religioso, se era um homem que tinha fé, a gente não sabe. Então, aqui ele está mostrando. Quadro, Não é? quadro, né, Pelo, que ele está.
Pois não é, tem então como assim, ele ter esse equilíbrio todo, né? então é porque não adiantava que o próprio Alexandre falasse isso tudo diretamente a Esther. O importante é que ela tivesse a sensação de ter encontrado aquele marido e de que ele está bem, para que ela possa ser reanimada. Porque ela ia falar, mas por que eu não posso vê-lo? Por que eu não posso saber como ele está? Inteligentemente, Alexandre pegou e aí, através aqui de Raul, fez dar essa força que a Esther continuasse a sua jornada. Isso mesmo. Quer que eu leia um pouquinho? Quero. Compreendendo que a oportunidade do reencontro estava a esgotar-se, revelou à ansiosa esposa extrema curiosidade e aflição. Fitando o companheiro através das lágrimas e perguntou: Raul, antes que me vá, dize-me francamente, o que aconteceu? Quem te roubou a vida? Notei que o interpelado mostrou no olhar terrível angústia ante a indagação inesperada. Quis talvez confessar a verdade, fazer luz em torno de suas experiências extintas, mas o socorro magnético de Alexandre não se fez esperar. Jato de intensa luminosidade partiu da mão do orientador, que a essa altura da conversação mantinha sobre a fronte do suicida a destra protetora. Transformou-se-lhe a expressão fisionômica, restabelecendo-lhe a serenidade e a coragem. Novamente calmo, Raul falou à companheira. Vamos ler o próximo que a gente comenta junto. Isso. Esther, os processos da justiça divina não se encontram ao dispor de nossa apreciação. Guarda contigo a certeza de que estamos sendo instruídos todos os dias em todos os acontecimentos. Aprende a procurar, antes de tudo, a vontade de Deus. A pobre viúva desejou prolongar a palestra, adivinhava-se-lhe, através dos olhos aflitos, o intenso propósito de continuar bebendo as sublimes consolações do momento. Mas Alexandre trombou-lhe o braço e recomendou-lhe a necessidade de despedir-se. A esposa chorosa não relutou, concentrando toda a sua capacidade afetiva nas palavras, disse adeus ao suicida e beijou-lhe as mãos com infinito carinho. Algo distante da organização hospitalar de emergência, confiou-a o instrutor aos cuidados de Romualda e regressou em minha companhia. Não consegui ocultar minha enorme admiração por semelhante serviço de assistência. O André, quanto nós, estamos assim maravilhados, né, com toda essa assistência impecável, né, que Alexandre programou, executou, né, de forma perfeita. E aí a gente vê que a Esther vai ficar tranquila, né? E o Raul quase que tem vontade, mas o domínio ali do Alexandre na situação, né? Ele tem vontade de falar a verdade, né? Mas Alexandre não deixa que aquela emoção se manifeste nele. Você vê que mudou até o semblante, né? Que ele, num segundo ele fica triste e angustiado, e o Alexandre toma a situação ali, né? E é interessante, Thelma, que ela começou com a prece para saber se tinha sido suicídio ou assassinato. Ela queria saber a situação do marido e o que tinha acontecido. Ela não vai ficar sabendo, que a gente viu aqui, né? Mas ela ganhou muito mais, porque a gente vai ver o ambiente da casa se transforma, ela vai se transformar também. Então, é como se a gente dissesse assim, a prece dela não foi ouvida. Não foi ouvida naquela vontade dela, mas ela está recebendo muito mais daquilo que ela pensou, né? Então, é assim, maravilhoso a gente ver isso, como às vezes o nosso pedido não é o que acontece e vai acontecer algo muito melhor do que nós pedimos. E ainda ganhou uma companhia espiritual, que é a Romualda, né? Que vai estar, não para sempre, mas nesse período ela vai estar dando estrutura para ela espiritual, né?
E ela teve uma ajuda imensa, imensa mesmo, né? Exatamente. Alexandre percebeu meu estado d'alma e falou comovidamente. Segundo observa, o trabalho de socorro pede muito esforço e devotamento fraterno. Não podemos esquecer que Raul e Esther são 2 enfermos espirituais. E nessa condição, requer muita compreensão de nossa parte. Felizmente, a viúva regressa cheia de novo ânimo, e o nosso amigo, sentindo a extensão dos cuidados de que está sendo objeto e notando por si mesmo quanto pode auxiliar a companheira encarnada, dar-se-á pressa em criar novas expressões de estímulo e energia no próprio coração. Impressionado, contudo, em vista do dilaceramento à vida em seu organismo espiritual, indaguei: e a região ferida? Raul experimentará semelhantes padecimentos até quando? Talvez por muitos anos, diz Alexandre. Isso, porém, não o impedirá de trabalhar intensamente no campo da consciência, esforçando-se pela reaproximação da bendita oportunidade regeneradora. O André Luiz está preocupado, né, com a ferida que a gente sabe. Ferida aberta no perispírito, né? Perispírito, quem se suicida dilacera o perispírito, vai ter que reconstruir esse perispírito. E Alexandre diz para ele, né, Márcia, que talvez muitos anos, mas isso não vai impedir dele continuar agindo, né? Dele continuar, porque ele já viu aí que ele tem possibilidade de ajudar a Esther, né, de ter um recomeço, e quem sabe futuramente reencarnar até através dela, né? Não sabemos. Isso, não sabe. E assim, é igual a gente, né? Quando tem uma doença, mas que a vida continua. A gente vai continuar vivendo, apesar daquela doença, daquela sequela. E provavelmente, quando ele reencarnar, pode ser que ele venha com alguma com uma questão no coração em função de consequência do tiro que ele deu. Nada sabemos, que milhares de soluções da espiritualidade pode fazer para que ele possa rever e reconstruir esse perispírito. O importante é que ele está se reequilibrando, né? Exatamente. Ele não descambou para aquela revolta, aquele desequilíbrio, que levaria muito mais tempo. Porque exatamente. A gente observa também, Márcia, que a gente... Que ele foi muito ajudado com a visita dela. Foi muito ajudado. A gente, às vezes, tem uma tendência a generalizar a questão do suicídio, né? Cada caso é um caso. Nós não temos como saber, né? Ver que ele teve tanta ajuda, tanta atenção aí dentro de pouco tempo, né? Exatamente. Pouco tempo. Então, vamos nós. O instrutor precisava ausentar-se, em demanda das incumbências difíceis, nas quais não poderia eu acompanhá-lo. Quer dizer, o André não vai acompanhar ele agora. Pedi-lhe permissão para seguir de perto o trabalho de assistência levado a efeito por Romualda, recebendo-lhe a generosa aprovação, e desejava saber até que ponto se confortar a viúva aflita e observar-lhe o proveito daquele reencontro que traduzia elevada concessão. No dia imediato, voltei a um lar modesto. Agora o André vai ficar sozinho, né? O Romualda lá. Né? Justamente por ocasião do almoço familiar. Romualda andava ativa. O ambiente interno adquirira novo aspecto. Olha só a mudança que houve no ambiente olha também. Quanto ajuda. Né? As entidades viciadas não haviam desaparecido totalmente, mas o seu número fora consideravelmente reduzido. Amparando a sua protegida, a irmã auxiliadora recebeu-me com amabilidade. Notificou-me que a viúva amanhecera muito melhor e que ela, Romualda, fizera o possível para manter-lhe a recordação plena do sonho. Ela vai lembrar desse sonho todo, né? Isso, muito interessante, né? Pois é, um merecimento que ela teve aí, né? E
você vê que o ambiente modificou, já não vai haver, não sei que técnica que eles vão utilizar aí para que essas pessoas, né, se modifiquem ali no ambiente, mas certamente vai se modificar, porque quando uma pessoa no ambiente se modifica, a O tendência ambiente, então. é que o ambiente também, né? Provavelmente ela também, com aquele todo o pesar dela, atraía a entidade. Como ela está mudando o padrão Também, vibratório dela, sim. o ambiente vai mudando. Talvez vão continuar aquelas entidades ligadas aos tios, alguma coisa assim, mas a gente vê que o ambiente do lar também está mudando, né? E Olha outra quantos coisa, benefícios estão vindo através de todo esse auxílio intercessório, né? E outra coisa que a gente observa, Márcia, é que ela já foi falado aí, que ela já acordou diferente, né? O quanto Isso, a esperança, o quanto o bom ânimo restaura a nossa exatamente. psicosfera, né? O nosso padrão vibratório, né? Porque ela já está renovando os seus desejos, as suas posturas diante daquela situação que não tem jeito, né? É. Então, isso tudo vai trazer benefícios para o lar, né? Eu terminei o outro, nem me lembro. Terminou. Como era natural, a pobrezinha não poderia lembrar-se de todas as minúcias. Entretanto, fixara as impressões culminantes, suscetíveis de acordar-lhe a divina esperança e restaurar-lhe o bom ânimo. Olha só. Recomendou-se-me verificar por mim mesmo o efeito maravilhoso da providência. De fato, o semblante da viúva ganhara nova expressão. De olhos límpidos e brilhantes, narrava aos tios e aos filhinhos o sublime sonho da noite. Todos a escutavam, sob forte interesse, mormente as crianças. Esther terminara a narrativa emocionada. Observei, então, que a velha tia esboçava um gesto de incredulidade, sempre tem um, né? Perguntando-lhe: E você acredita ter visitado Raul no outro mundo? E ela diz: Como não? Tenho ainda a impressão de suas mãos sobre as minhas, e sei que Deus me concedeu semelhante graça para que eu readquira minhas forças para o trabalho. Despertei hoje profundamente reanimada e feliz. Enfrentarei o caminho com novas esperanças. Esforçar-me-ei e vencerei. Olha só, que É, beleza, né? pois Mudou é. todo o quadro, E né? aí a gente vê isso, né? Essa lição de que realmente a vida continua, que ela conseguiu. A gente tem os nossos encontros noturnos, quando a gente está descansando, na hora que for, mas basta a gente estar aberto para isso, né? Muito legal. Isso mesmo. Nesse instante, o velhinho ponderou na qualidade de excelente representante da Da descrença humana. descrença. É interessante notar que, tendo Raul consolado tanto seu coração de mulher, nada tem elucidado sobre o crime que o atirou no sepulcro. Esther, que sentiu a ironia da observação, influenciada pela benfeitora que ali se mantinha, respondeu prontamente: Muitas vezes, meu tio, não sabemos ser gratos às bênçãos divinas. Eu achei isso aqui maravilhoso. É, Recordo-me dessa verdade e, ao lhe ouvir semelhante raciocínio, envergonho-me quando me lembro haver feito interrogação desta natureza ao pobre Raul, abatido, até isso ela lembrou, hein? Abatido e pálido no leito. Basta-me a felicidade de tê-lo visto e ouvido num mundo em que eu não posso compreender agora. Tenho a certeza de que o visitei em algum lugar, que nos interessa descobrir criminosos quando não podemos levantar-lhe o corpo físico. Em nossa preocupação de punir culpados, sem dar conta de nossas próprias culpas, iremos ao absurdo de desejar ser mais justo que o próprio Deus? Isso aí também é uma lição, né? uma lição Porque que a gente sempre quer, assim, nós queremos é, justiça, não é que a queremos justiça, punir, que a justiça. Não, nós queremos é vingança, isso é o que nós queremos, né? não é? Então a gente vê muito isso nesses interrogatórios, nessas entrevistas. Lógico que o culpado tem que sempre, né, que pagar pelos seus crimes perante a lei dos homens, né?
Mas e o nosso sentimento? É sentimento mesmo, né? Ou é de vingança? Então, aqui que ele está colocando, e o quanto ela teve consciência de que ela pediu uma coisa e que aquilo passou a não ter mais importância, né? E o que ela fala para o tio, né, é uma verdade, porque nós muitas vezes não somos gratos às bênçãos que nós recebemos, né? E Joana de Ângeles nos diz que nós recebemos tantas bênçãos diariamente que suplanta as aflições que nós Exatamente. Esse texto dela é lindo mesmo, que a gente recebe muito mais do que a gente imagina. Né? Então, a gente não pode deixar de ser grato a Deus, de ter essa gratidão da vida, né, do corpo, da saúde e tudo mais. Calou-se o tio pensativo e observei que as crianças sentiam imensa alegria pela resposta maternal. O coração de Esther penetrava a zona lúcida e sublime da fé viva, absorvendo paz, alegria, esperança, caminho de uma vida nova. Ao me despedir, felicitei Romualda pelo seu nobre trabalho. A generosa servidora pôs-me a par do seu projeto de serviço. Permaneceria mais estreitamente ao lado da viúva, insuflando-lhe coragem e bom ânimo. E na semana próxima contava com a possibilidade de cooperar no sentido de organizar-lhe serviço bem remunerado. Admirei-lhe ouvindo o programa, principalmente no que tocava ao auxílio material. Entretanto, Romualda aduziu muito calmo. Quando os companheiros terrestres se fazem merecedores, podemos colaborar em benefício deles, com todos os recursos ao nosso alcance, desde que a nossa cooperação não lhes tolhe a liberdade de consciência. Quer dizer, André Luiz ficou surpreso dela ajudar até mesmo nas coisas materiais. Né? E ajudam, né, Théo? Eles ajudam, com certeza, né? Eles ajudam. É verdade. Então, é bem assim, está ali o tempo todo, né? Que ela está falando, insuflando coragem para ela. Né? Isso, então, só assim, isso já é um êmulo, né? Para ela continuar a caminhar. E aí, roguei-lhe o obséquio de admitir-me o concurso no dia aprazado para os serviços finais. Romualda aqueceu bondosamente. Passado uma semana, fui por ela avisada quanto à medida de conclusão dos trabalhos de assistência. Quer dizer, todo aquele trabalho resultado da prece de Esther agora culmina nesse depois da semana de trabalho. Voltei ao lar da viúva em companhia da digna servidora espiritual que me recomendou. Faça o favor de assistir nossa amiga enquanto vou buscar a pessoa indicada para auxiliá-la. Já movimentei todas as providências cabíveis na situação e não temos tempo a perder. Decorrida 3 horas aproximadamente, alguém bateu à porta. Seguida de Romualda, uma dama distinta vinha ao encontro de Esther, oferecendo-lhe trabalho honesto em sua oficina de costura. A viúva chorou de emoção e de alegria. E enquanto combinavam determinadas medidas de serviço, num quadro confortador de júbilo geral, a irmã auxiliadora falou-me contente. Agora, irmão André, podemos voltar tranquilamente. O serviço que nos foi confiado está concluído, graças ao Senhor. Então, nossa, essa senhora, né, já deu o trabalho para ela e ela vai continuar sua caminhada, certamente, com mais segurança, né, com esperança. Tudo isso é muito lindo e quantas lições que ficam para nós, né? E a gente vê daquela pergunta do Livro dos Espíritos, né, quando os Espíritos respondem ao Kardec sobre a influência dos Espíritos na nossa vida, de ordem são eles que vos dirigem. Né? Então, a gente vê, só que a gente só tem que ver quem nós estamos permitindo que nos ajude, que nos direcione. Né? A quem nós estamos permitindo. As companhias são nós que escolhemos, né? Exatamente. Então, esse exemplo aí de uma simples oração que a gente muitas vezes não dá valor, até onde se chegou toda uma mudança de vida de uma família, né? E da ajuda ao desencarnado. E aí eu estava me lembrando agora, quando lia o último slide, né?
que Jesus recomendou para a gente, né, lá no livro Boa Nova, falando a Pedro, né, sobre a oração, dizendo que nós devíamos ter a oração como se fosse a respiração, né? Então, que bom se a gente seguisse esse conselho de Jesus, né? Fazer da oração como se fosse a respiração, porque nós não podemos viver sem respirar, não devíamos viver também sem orar, né? Exatamente. A oração constante, sendo um hábito para nós. Muito então, bem. mais um capítulo, né? Mais um capítulo, esse capítulo 11, cheio de ensinamentos para o nosso dia a dia, e que foi, assim, a nossa gratidão. Gratidão pela companhia de vocês, por estarem conosco, e que nós possamos continuar nesses estudos, que ainda vem muita história emocionante aí. Que nós possamos ficar com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá, né, Thelma? Até lá, se Deus quiser, que possamos permanecer diante das nossas situações, circunstâncias, sejam elas difíceis ou muito difíceis, permanecermos firmes com a presença da oração nos nossos lares, no nosso coração, e a gratidão a Deus, né? Porque a gente vê que mesmo diante das circunstâncias difíceis, nós ainda temos as bênçãos que recebemos todos os dias. E isso é muito bom, né? Só basta ficarmos até lá. Até a próxima. Até logo. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau.